Fala, galera. Para essa questão da UES, ele pede para você considerar um triângulo equilátero XYZ que tem lado de medida igual a 1. Então, vou desenhar esse triângulo equilátero X, Y, Z, né? E o lado desse triângulo ele diz que mede 1. Perfeito. Aí ele pede para você considerar um triângulo interior a esse, que tenha como vértices os pontos médios dos lados do triângulo XYZ. Então, eu vou marcar o ponto médio do lado YZ, que eu vou chamar de A. Vou ligar no ponto médio do lado XY. Vou chamar esse ponto médio aqui de B. E eu vou ligar no ponto médio do lado XZ, que eu vou chamar esse ponto de C. Né? Como esses caras são pontos médios, a gente vai formar aqui dentro vários triângulos menores, certo? Que tem lados igual a meio. E aí tem algumas coisas que a gente já consegue marcar e perceber sobre essa figura. Então, em princípio, esses triângulos são isósceles, né? Mas dá pra gente perceber que, na verdade, vão ser triângulos equiláteros. E como é que eu sei disso? Porque o triângulo XYZ original, sendo ele um triângulo equilátero, ele tem ângulo de 60 graus, certo? Só que se eu pego um triângulo que tem ângulos de 60 graus, que é isósceles, né? Eu preciso que esses ângulos da base sejam idênticos. E eu também preciso que a soma dos ângulos seja igual a 180 graus. E o lance é, se eu pego esse triângulo e eu faço que dois desses alfas mais o ângulo de 60 somam 180 graus, vai ficar 2α igual a 120, o que significa, na verdade, que o alfa é 60. Opa, o alfa também é 60? E já tinha um ângulo de 60? Então todos os três ângulos são 60. E esse triângulo, na verdade, é um triângulo equilátero. Perfeito? É um triângulo equilátero de lado meio. O mesmo raciocínio a gente vai adotar para as outras três pontas, para concluir que eles todos são triângulos equiláteros. Sabe o que isso significa? Quando você faz essa construção que o exercício pediu, para você ligar os pontos médios desses lados, eu acabo separando o meu triângulo equilátero grande em 4 triângulos equiláteros menores, que são idênticos entre eles. Todos os 4 são triângulos equiláteros de lado meio. Aí o que ele pede para você fazer? Ele pede para você tirar esse triângulo que a gente formou aqui no meio. Então eu vou meio que apagar esse triângulo aqui da figura. E vou olhar para os triângulos que sobram. Aí ele pede para você repetir esse procedimento para os triângulos menores, né? Para ficar com 9 triângulos menorzinhos. E pediu para você calcular a soma das áreas de todo mundo. Antes de a gente ver o que acontece quando eu faço essa primeira retirada, certo? Eu vou primeiro calcular a área que sobra quando a gente, né, faz essa primeira retirada do triângulo central. Depois a gente se preocupa em dividir os triângulos restantes em 4 pedaços de novo cada um, para tirar a peça central novamente. Por enquanto, vamos olhar para o primeiro passo. Qual que seria a área do triângulo XYZ? Gosto sempre de representar a área, né, pelo nome do polígono entre colchetes. Então, isso seria a área do triângulo XYZ. Dá para você calcular pela fórmula da área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas eu gosto, né, para a gente não apelar para fórmulas demais, para calcular a área de um triângulo pensando no meio abeceno, que é um jeito que a gente usa para triângulos genéricos, né? Então, a área de um triângulo pode ser dada por metade de um lado vezes o outro. Deixa eu escrever lá em cima, na verdade. Então, vou fazer um obzinho aqui no cantinho. A área de um triângulo pode ser dada por metade de um lado vezes outro, vezes seno do ângulo formado entre eles. Para esse triângulo, que é equilátero, vai ficar um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, que é sempre um ângulo de 60 graus.
né? O triângulo é equilátero. Então, a área do triângulo original vai ser metade do lado que é 1, vezes o outro lado que é 1, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Essa área vai dar a raiz de 3 sobre 4. Né? Isso é uma multiplicação de fração, eu vou multiplicar essas partes de cima. Fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3, e vou multiplicar as partes de baixo. Então, essa daqui é a sua área inicial. É o que você tem no começo da figura, antes de fazer as divisões. E veja, a primeira transformação que você faz na figura, que é essa que eu deixei desenhada, é você dividir esse triângulo em 4 pedaços iguais, certo? E retirar uma das partes. Isso significa que depois do primeiro passo, a área que vai sobrar aí na figura, vamos chamar de área restante, vai ser 3/4 da área que eu tinha, porque eu dividi em 4 partes e terminei com 3 das 4. Então vai ser 3/4 da área inicial, que é a raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Em vez de chamar de área restante, vamos chamar de área 1, porque é a área que sobrou depois do primeiro passo. Pode ser? Isso daqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 16. Isso está em metros quadrados, né? Porque o exercício decidiu que a unidade da figura aí era metros. Agora veja, ele pede para você fazer isso de novo. Ele pede para você repetir essa construção nos 3 triângulos que sobraram. E qual é essa construção? É você dividir o triângulo em 4 partes iguais e ficar com 3 das 4. Então perceba que depois do segundo passo, o que vai acontecer é que eu vou terminar com 3/4 da área que eu tinha antes, né? Então, após o segundo passo, a área que vai sobrar na figura, então a área 2, a área depois do segundo passo, vai ser 3/4 da área que eu tinha no começo do segundo passo, que era a área 1. Eu não preciso fazer o desenho para descobrir isso, né? É só você pensar que eu estou fazendo essa mesma construção. Eu vou dividir cada pedaço da figura em 4 partes iguais e vou ficar com 3. Então vai ficar 3/4 da área que eu tinha. E a área que eu tinha é, de novo, esse valor que a gente encontrou agora há pouco. 3 raiz de 3 sobre 16. Pô, beleza. Então qual que é a área que vai sobrar? A área que vai sobrar é 3 vezes 3, 9 raiz de 3, sobre 4 vezes 16, né? Que é 64. Então, 9 raiz de 3, 64 avos de metro quadrado, que é o que está no seu item D. Então, perceba, só pela lógica da construção e pelo fato de que ele está repetindo a construção de um passo para o outro, a gente consegue prever o que vai acontecer em seguida. Né? Na verdade, o exercício até parou cedo, dava para ele ter pedido para você prever como essa construção ia continuar para um passo que seja um pouquinho mais longínquo do que o segundo, né? Porque isso te obrigaria a perceber essa lógica. Quando ele pede para você calcular a área depois do segundo passo, dá para o aluno fazer isso na mão, né? Dá para ele, com muita persistência e dedicação, fazer a construção e calcular na unha a área dos triângulos que sobraram. Se ele pedisse para você generalizar um pouquinho, você teria que perceber essa lógica de construção, o fato de que a cada passo você vai ficar com 3/4 da área anterior e perceber que, na verdade, essas áreas vão formar uma progressão geométrica. O exercício seria um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais difícil também, mas vale a pena a gente notar isso, né? Porque pode ser que alguém pergunte isso, né? Em alguma questão. Na verdade, já foi perguntado várias vezes. Essa construção que você faz se chama fractal, né? Quando você vai repetindo essa construção em versões cada vez menores da figura. Uma área muito interessante da geometria. Perfeito? Espero que você tenha gostado da explicação e da ideia, né? Da generalização do problema. A gente se vê na próxima.